Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos usando o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Nós estamos na página 120. Página 120, tá bom? O tema hoje da pregação é o silêncio da eternidade. Está sendo uma bênção acompanhar as pregações. Se você tem acompanhado na sequência, eu tenho certeza que você está entendendo e aprendendo muita coisa. Você que ainda não acompanhou as outras pregações que já se passaram, vale muito a pena. Lembrando que cada tema a gente entende, né? Se você escutar essa pregação do começo ao fim, você vai entendê-la. Mas quem está acompanhando desde o começo, e essa é a 12ª pregação, então você vai perceber que existe uma sequência. Até porque estamos acompanhando o livro, tá certo? O silêncio da eternidade. Na homilia da missa de Corpus Christi, em 7 de junho de 2012, disse Bento XVI: estarmos todos em silêncio prolongado diante do Senhor presente no seu sacramento. É uma das experiências mais autênticas do nosso ser igreja, que é acompanhado de maneira complementar para a celebração da Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus, cantando, aproximando-nos juntos da mesa do pão da vida. O Papa Bento XVI, ele nos orientava que não existe coisa melhor do que eu viver o silêncio diante do Santíssimo Sacramento, diante da Santa Missa, diante da Eucaristia. Comunhão e contemplação não se podem separar, pois caminham juntas. Para me comunicar verdadeiramente com a outra pessoa, eu devo conhecê-la, saber estar em silêncio ao seu lado, ouvi-la, fitá-la com amor. Então, para conhecer alguém, eu preciso escutar esta pessoa. Para conhecer Jesus, eu preciso escutar Jesus. O amor autêntico e a amizade verdadeira vivem sempre dessa reciprocidade de olhares, de silêncios intensos, eloquentes e repletos de respeito e de veneração. De tal maneira que o encontro seja vivido profundamente de um modo pessoal e não superficial. Essa é a verdadeira antecipação do silêncio de Deus que todos nós devemos conhecer. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha o rosto marcado pelo silêncio de Deus, mas trazia o amor consigo e o respirava, por conta de permanecer longas horas diante da chama ardente do Santíssimo Sacramento. Seu rosto ficava bronzeado, transformado pelo face a face diário com o Senhor. Nós já vimos essa passagem onde Moisés, face a face com Deus, quando ele volta, o seu rosto está brilhando. Os discípulos na transfiguração, eles estão brilhando. Então, quando nós estamos face a face com Deus, a gente brilha. Eu tenho certeza que agora você está brilhando, porque nós passamos 2 horas diante do corpo de Cristo. Claro que você ainda na televisão, ainda de uma maneira virtual, mas eu tenho certeza que a presença de Deus espiritualmente era forte na sua casa. Vista da terra, a eternidade parece longa e silenciosa. O silêncio da eternidade é a consequência do amor infinito de Deus. No céu estaremos com Jesus. Pensa no céu agora. Pense no céu. No céu nós estaremos com Jesus. Sob a posse absoluta de Deus e sob a influência do Espírito Santo. Ninguém será capaz de dizer uma só palavra. A própria oração se tornará impossível. Tornar-se-á contemplação, olhar de amor e adoração.
O Espírito Santo abrasa as almas que partem para o céu, onde serão completamente entregues ao Espírito Santo. Neste mundo, é importante estar à escuta dos silêncios do Espírito Santo. Ei, você tem que estar atento ao silêncio do Espírito Santo. Paulo escreve com segurança em Romanos 8, 26. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. No céu, as almas estão unidas aos anjos e aos santos por meio do Espírito. Portanto, já não há palavras. Há um silêncio interminável, recolhido e concentrado no amor de Deus. Gente, o que o Cardeal Sará está falando? Se no mundo que a gente vive há ruído, se no mundo que a gente vive há barulho, e quando o Cardeal fala de ruído e barulho, não é somente um ruído de bater bater numa mesa, um barulho como esse, não. É um ruído de pecado, é um ruído de orgulho, é um ruído de gente afastada de Deus. Então, quando o Cardeal Sará está dizendo que no céu só há silêncio, já não há mais barulho, já não há mais ruído, ou seja, nós agora estamos em Deus. Então agora nós temos paz, já não tem mais o barulho do mundo, já não tem mais o ruído do pecado, já não tem mais o barulho de Satanás, já não tem mais. Portanto, a liturgia da eternidade é silenciosa. As almas já não têm nada a fazer senão se associar ao coro dos anjos. Elas apenas contemplam, e contemplar mesmo aqui na terra já é estar em silêncio. No céu, o silêncio torna-se uma plenitude de silêncio na visão de Deus. Então o Cardeal Sará está dizendo que no céu nós vamos contemplar a Deus em silêncio, em adoração. O silêncio da eternidade é um silêncio de assombro, admiração. Ficaremos admirados, ficaremos assombrados. Como diz o livro de Jó 19, de 26 a 27, na minha própria carne verei Deus. Eu mesmo contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de outro. Na verdade, o silêncio da eternidade está diretamente relacionado com a plenitude de Deus. É um silêncio trinitário. A Igreja sabe quão difícil é para o ser humano compreender o silêncio da eternidade. Aqui na Terra, há poucas coisas que podem nos fazer compreender a imensidão do amor divino. Durante a Eucaristia, a consagração e a elevação são uma pequena antecipação de silêncio eterno. Se esse silêncio estiver dotado de verdadeira qualidade, podemos vislumbrar o silêncio do céu. Então, se você quisesse descobrir como que é o silêncio do céu, na terra o que mais se assemelha ao silêncio do céu é a missa, é a hora da consagração. Este talvez seja a experiência. Por isso o Papa João Paulo II dizia que a Santa Missa é o céu na terra. A adoração ao Santíssimo Sacramento é o momento em que a qualidade do silêncio interior pode nos permitir entrar um pouco no silêncio de Deus. Gente, eu destaco mais uma vez, para você que é católico, adoração ao Santíssimo Sacramento. Visite o Santíssimo Sacramento, adore o Santíssimo Sacramento, passe horas diante do Santíssimo Sacramento em silêncio de amor. A adoração é uma gotinha da eternidade. A adoração eucarística é uma gotinha da eternidade. O que você fez agora durante 2 horas, nós estávamos diante do Santíssimo Sacramento, nós no estúdio presencial, você na sua casa de uma forma espiritual, era uma gotinha da eternidade. O silêncio da eternidade é um silêncio de amor.
Uma oração de Kierkegaard pode ajudar a nossa compreensão do silêncio de Deus. Nunca nos deixe esquecer que tu falas também quando te calas. Deus fala quando se cala. Deus fala quando se cala. Dá-nos esta confiança quando estamos à espera da tua vinda, que te calas por amor como falas por amor. Assim, se te calas ou falas, é sempre o mesmo Pai, o mesmo coração paternal, que tu guies por tua voz e nos eleve por teu silêncio. Da mesma forma, os silêncios de Cristo podem ser difíceis de entender. Então, se Deus fala, é por amor. Se Deus se cala, é por amor. Jesus veio a esta terra em uma noite tranquila e silenciosa, enquanto a humanidade dormia. Só os pastores estavam acordados. Lucas 2:8. Seu nascimento é cercado de solidão e silêncio. Por 30 anos ninguém ouviu Jesus. Cristo vive em Nazaré, numa grande simplicidade, recolhido no silêncio e na humilde oficina de José, o carpinteiro, conforme está em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Certamente ele já vivia da oração, do jejum e do recolhimento interior. A vida oculta de Jesus se deixa encontrar na sombra silenciosa de Deus. O Filho de Maria vive constantemente na visão beatífica, em profunda comunhão e unido inseparavelmente ao Pai. O silêncio de Jesus é o mesmo silêncio de Deus Pai. Jesus disse a Filipe, em João capítulo 14, versículo de 9 a 10. Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jamais deixemos de repetir essa passagem de São João. Ela quer dizer que a unidade de Deus e do homem em Jesus manifesta temporalmente a unidade eterna do Pai e do Filho no Espírito Santo. O silêncio do Pai é o silêncio do Filho. A voz do Filho é a voz do Pai. Ouvir Jesus é ouvir o Pai. Ouvir Jesus é ouvir o Pai. Em Nazaré, Deus estava constantemente silenciosamente com Deus. Deus falava com Deus em silêncio. Ao nos indagarmos sobre este silêncio, entramos no insondável e silencioso mistério da Trindade. A vida pública de Cristo se enraizava e se conduzia pela oração silenciosa de sua vida oculta. O silêncio de Cristo, Deus presente em um corpo humano, está oculto no silêncio de Deus. Sua palavra eterna é habitada pela palavra silenciosa de Deus. Toda a vida de Jesus está envolta de silêncio e de mistério. Se alguém quiser imitar Cristo, basta observar os seus silêncios. O Cardeal Sará está fazendo a cada um de nós olharmos para a vida de Cristo. E vamos ver que Cristo vivia uma vida silenciosa. 30 anos de silêncio. 30 anos de solidão. O silêncio da manjedoura, o silêncio de Nazaré, o silêncio da cruz, o silêncio do túmulo, selados são o mesmo silêncio. Gente, olha, se você parar para pensar, que coisa mais linda. O silêncio da manjedoura, o silêncio de Nazaré, o silêncio da cruz, o silêncio do túmulo são o mesmo silêncio. Os silêncios de Jesus são silêncios de pobreza, humildade, abnegação, humilhação. É o abismo insondável da kenosis, do seu despojamento, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 7. Na hora de seu supremo sacrifício, o silêncio de Jesus é extremamente pungente. Ele falou apenas uma vez, respondendo a Pilatos que lhe perguntara: Tu és rei? O que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo.
Em seu reino, ele incluiu Abraão, Isaque, Jacó, João Batista, todos os santos do céu, mas também a comunidade de seus discípulos que formam a igreja. Seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Gente, essa palavra é importante para mim, essa palavra é importante para você. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você está no mundo, mas você não é deste mundo. Por 3 vezes Jesus repete a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, conforme João 18:36. Pois Jesus compreendia que Pilatos desejava conhecer a verdade e defendê-la. Pilatos está convencido da inocência de Jesus. Se você olha o Evangelho, você percebe isso. Pilatos está convencido da inocência de Jesus, mas ele se deixa pressionar pelos gritos de ódio e pelas acusações que faziam. O silêncio de Jesus mostrava para Pilatos a verdade. Mas o grito do mundo, o ruído do mundo, fazia Pilatos se perder. Ao saber que Jesus era da Galileia, decidiu confiá-lo a Herodes Antipas, tetrarca daquela província. Os sumos sacerdotes, os escribas estão presentes e carteiam alto para obter a sentença condenatória por parte de Herodes. Sem nenhum fundamento, Jesus é acusado de todos os males. Dentre as queixas, há a afirmação tida por sacrílega de que Jesus pretende destruir o templo e que ele se diz ser o Filho de Deus. Para incitar Herodes contra Jesus, eles vociferam, alegando que Cristo e João Batista puseram-se de comum acordo para difamá-lo, em razão de sua união adúltera com Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. De fato, Herodes tomara por esposa a mulher de Filipe. Para piorar a situação, eles evocam o fato de que Jesus elogiou João Batista, defendendo-o em seu discurso público, conforme Marcos 11, de 9 a 11. Além disso, Jesus não manifestara respeito algum para com o tetrarca, até mesmo o insultava chamando de raposa. Abra aí sua Bíblia para você ver Jesus chamando Herodes de raposa. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 32. Lucas 13, 31 a 32. No mesmo dia chegaram alguns dos fariseus dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Disse-lhe Jesus: ide dizer a essa raposa: eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao 3º dia terminarei a minha vida. Em outras palavras, eu não vou parar. Eu não vou parar. Os sumos sacerdotes, os escribas estão lá. Eles acusam colérica e obstinadamente Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 23, 10. Lucas 23, 10. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Acusando-o com violência. Herodes e os cortesãos tratavam com desprezo e riam dele. Vai aí na sua Bíblia, Lucas 23, versículo 11. Herodes, com sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou vesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Mas diz a palavra que diante de tanta acusação, Jesus nada respondeu. Lucas 23, 9. Lucas 23, 9. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Olha o silêncio de Jesus. Diante de tanta acusação, Jesus ficou quieto. Diante de tanta acusação, Jesus não falou nada.
Ele não quis responder a Herodes, pois o via como um homem vicioso e dissoluto, cruel e que tinha horror à verdade. Jesus não fala porque a pessoa que escuta não está afim da verdade. Então Jesus não vai atirar pérolas aos porcos. Se você não está afim da verdade, se você não quer conhecer a verdade, para que falar? A tal ponto que mandara decapitar João, Herodes, a ponto de decapitar João, que era a voz de Jesus Cristo e proclamava a verdade. Como o Senhor não ficaria em silêncio diante daquele que tirara a vida de sua voz? Herodes envia novamente Jesus a Pilatos, o qual convoca de novo os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhe diz, abra aí sua Bíblia em Lucas 23, versículo de 14 a 16. Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas interrogando-o eu diante de vós, não achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. Diante dessas falsas acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos, Jesus nada responde. Gente, olha o silêncio de Jesus. Diante de tanta acusação, diante de tanto escárnio, diante de tanta zombaria, Jesus fica quieto. Esse silêncio de Jesus precisa nos ensinar. Porque a tentação é o seguinte, é falar, a tentação é se defender, a tentação é se agitar. Veja, o barulho dos escribas, o barulho dos fariseus, o barulho de Herodes, o barulho de tudo era muito alto, era muito grande, as acusações eram muito fortes. A tendência nossa é querer desculpar-se, defender-se, mas Jesus escolheu o silêncio. Diante dessas falsas acusações dos príncipes e dos sacerdotes, veja, falsas acusações. Não são verdadeiras acusações, são falsas. Jesus nada responde por elas. Não passavam de clamores, confusão, ciúmes e ódio descontrolados. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 14. Mas para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Jesus não respondeu a nenhuma acusação, porque o que Jesus percebia? Que todas aquelas acusações não passavam de clamores, de confusão, de ciúme e ódio descontrolados. Jesus não falou palavra alguma. Mais uma vez, Mateus capítulo 27, versículo 14. Mas para a grande admiração do governador, veja, o governador ficou admirado, ele não se defende, ele não fala nada. Para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. E agora eu quero te mostrar o porquê que Jesus não respondia nenhuma acusação. Por que que Jesus, sendo tão acusado injustamente, falsamente, mentindo contra ele, por que Jesus não se acusa? E aqui nós estamos estudando o silêncio de Jesus. E esse é o silêncio mais difícil, o silêncio na hora da dor, da provocação, da acusação, da humilhação. É por isso que Jesus está passando. Então, como que Jesus viveu esse silêncio e por que ele viveu esse silêncio? O cardeal Sará, ele diz assim, e ele vai citar um pouquinho de Santo Agostinho no sermão 152. Olha o que diz. Ao permanecer em silêncio, Jesus quer mostrar o desprezo que tem pela mentira. Uau! O silêncio de Jesus
é desprezando, é um sinal de desprezo pela mentira. Ao permanecer em silêncio, Jesus quer mostrar o desprezo que tem pela mentira. Ele é a verdade, a luz e o único caminho que conduz à vida. A sua causa não precisa ser defendida. Não se defende a verdade nem a luz. Seu esplendor é sua própria defesa. Não se defende a verdade é evidente. Isso levou Santo Ambrósio a dizer: o Senhor foi acusado e se cala. E com razão ele se cala, pois não precisa de defesa. Os que querem ser defendidos são os que temem ser derrotados. Olha que lindo, Santo Ambrósio. Os que querem ser defendidos são os que temem ser derrotados. Ao se calar, Jesus não reconhece a acusação mediante o seu silêncio, mas a despreza por não tê-la refutado. Muito forte esse pensamento de Santo Ambrósio. Então aqui a gente começa a entender que o silêncio de Jesus é o desprezo pela mentira. As acusações são mentirosas. A verdade não precisa de defesa. Pilatos, desconcertado com o silêncio e a serenidade de Jesus, lhe diz: não ouves as acusações dessas pessoas? Jesus permanece imperturbável, tão calmo, tranquilo, que se pode pensar que ele não ouve os gritos da multidão embriagada de ódio. Lembremos-nos, porém, do que está escrito. Abra aí o Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, 14 a 17. Salmo 37, de 14 a 17. Eu, porém, sou como um surdo, não ouço. Sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Porque é em vós, Senhor, que eu espero. Vós me atendereis, Senhor, ó meu Deus. Jesus conhecia a maldade daquelas pessoas. Não vale a pena falar nada com quem já está decidido no coração, com quem já está com tanta maldade no coração. Jesus sabia que a sua defesa viria do seu Pai e não das pessoas. Abra sua Bíblia em Marcos 15. Marcos 15. Marcos 15. Versículo 4. Marcos 15, versículo 4. Pilatos perguntou-lhe outra vez: nada respondes? Vede quantos delitos te acusam. Nada responde. E o Senhor nada responde, de modo que o governador ficou ainda mais espantado. Ele não entendia a causa de um silêncio. Ele não entendia a causa de um silêncio tão extraordinário. Ele estava diante do silêncio de Deus, em meio aos gritos dos homens bêbados de ódio irracional. Os sacerdotes deviam ao menos se lembrar do que foi escrito pelo profeta Isaías. E vamos ao livro do profeta Isaías 53. Isaías 53, versículo 7. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Acabamos de viver com Jesus diante de Pilatos, de Herodes e da agitação dos sumos sacerdotes, dos anciãos e da multidão. Esses eventos podem parecer assombrosos e escandalosos,
mas encerram a doutrina e o ensinamento para o nosso proveito. Na escola de Jesus, o coração, o entendimento e a vontade estão amplamente abertos. Deixemos que Deus nos introduza em seu silêncio e aprendamos diligentemente a amar e a viver esse mesmo silêncio. Hoje, o silêncio dos mártires cristãos massacrados pelos inimigos de Cristo imita e prolonga o silêncio do Filho de Deus. Os mártires dos primeiros séculos, como os de nossa triste época, mostram a mesma dignidade tranquila. O silêncio torna-se a única palavra, o único testemunho, a última vontade. O sangue dos mártires é semente, grito e oração silenciosa que se elevam para Deus. Gente, que pregação maravilhosa. O cardeal hoje nos falando do silêncio do céu, o silêncio da eternidade e o silêncio de Jesus perante as acusações. E ele terminou dizendo que o silêncio de Jesus continua no silêncio dos mártires, no silêncio daqueles que dão a vida por causa do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, hoje cada vez que nós lemos o livro, nós estamos progredindo para um alto nível de santidade, para um alto nível de silêncio espiritual, para um alto nível. Veja que aqui em Cristo talvez seja um dos silêncios mais difíceis. Já vimos o silêncio que parece abandono de Deus. Já vimos aquele silêncio que parece que Deus me abandonou. Aliás, a próxima pregação vai ser muito sobre isso também. O silêncio de Jesus na cruz, se eu não me engano, vai ser sobre o silêncio de Jesus na cruz. Percebemos na pregação de hoje que a vida de Cristo foi uma vida silenciosa da manjedoura, sua vida pública, sua cruz, o túmulo. A vida de Cristo inteira foi silêncio. Mas ver hoje Jesus fazendo silêncio perante as acusações nos ensina muitas coisas. Que essas pregações estejam ajudando você a descobrir o valor e a força do silêncio. Amém. Aliás, eu termino essa pregação lendo mais uma vez o cardeal Sará. Ao permanecer em silêncio, Jesus quer mostrar o desprezo que tem pela mentira. Ele é a verdade, a luz e o único caminho que conduz à vida. Sua causa não precisa ser defendida. Não se defende a verdade nem a luz, seu esplendor é a sua própria defesa. Isso levou Santo Ambrósio a dizer: o Senhor foi acusado e se cala. E com razão ele se cala, pois não precisa de defesa. Os que querem ser defendidos são os que temem ser derrotados. Ao se calar, o Senhor não reconhece a acusação mediante o seu silêncio, mas a despreza por não tê-la refutado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.